Eu sou Evaldo Assunção, sou médico, cirurgião plástico aposentado há 60 anos já, né? Mas trabalhei muito com a parte de biotanatologia, bioética, presidi a Academia Mineira de Medicina por 3 anos e lidei muito com a questão da ética, né? Da espiritualidade, porque eu fui também membro do Secretariado Arquidiocesano Provida de Belo Horizonte. Então, a experiência que eu tenho acumulado nesse período, eu acho que me permite trazer algumas informações. Claro que nós não vamos aprofundar o assunto, apenas trazendo, porque a maioria das pessoas não estão familiarizadas com isso. Então, nesse primeiro momento, o que nós fazemos é trazer uma informação que sirva para o maior número de pessoas, para que elas possam aproveitar bem daquilo que a gente vai mostrar para a sua vida pessoal e para o acompanhamento com outras pessoas, talvez, que estão adoentadas. As doenças no ser humano, elas são tão antigas quanto o próprio homem. O homem de Neandertal, né, 120 mil anos antes de Cristo, ele já apresentava, pelos achados arqueológicos, doenças nutricionais, artrites e traumas. Traumas porque a vida que eles levavam era uma vida de luta, de combate, de defesa do seu espaço. Isso também caminhavam muito, não tinha outros meios de condução, então as artrites também surgiam em função de tudo isso. Na Mesopotâmia, os sumérios, assírios e babilônios, entre os anos 4.600 a.C., também deixaram resíduos de doenças basicamente nutritivas, mas já existiu o sarampo, a gripe e a malária. Tudo isso nos estudos baseados com os achados de corpos, né, esqueletos e tudo de escavações arqueológicas. Nessa época, o tempo médio de vida era de 30 a 35 anos. Por isso, quando a gente vê na história Alexandre Magno, por exemplo, né, que foi um conquistador do mundo com menos de 20 anos, a gente assusta, mas as coisas todas aconteciam mais cedo, porque o tempo que tinha para ser realizado era muito pequeno. Hoje, o tempo médio de vida dos humanos nos lugares mais civilizados está em torno de 70 anos. Eu acredito que nós já podemos até julgar um pouco mais para cima, quem sabe 75 até 80 anos, porque realmente eu estou com 86 e vejo colegas meus, companheiros e amigos nessa faixa que estão muito bem, né? Claro que temos as limitações próprias da idade, mas a vida, a qualidade de vida nossa tem sido bastante boa. Durante todo esse tempo, esses milênios, né, doenças apareceram, desapareceram, reapareceram, e muitas vezes, quando reaparecem, vêm modificadas, às vezes criando quase doenças novas, né? E também de resistência a tratamento, às vezes mais difícil, porque há uma batalha, né, paralela entre as doenças, os agentes que provocam as doenças e a indústria farmacêutica, que cada vez aperfeiçoa mais, mas em compensação, os vírus, as bactérias também trabalham para resistir àqueles medicamentos. Então, o ciclo de doença no ser humano eu diria, quase que interminável. É próprio da nossa própria natureza biológica. Uma pergunta que nós podemos fazer, né, e que geralmente faz, mas por que a gente adoece? Bom, se nós entendermos que nós temos uma máquina biológica, nós olhando as máquinas, os computadores, aparelhos de som, automóveis, todos eles têm um tempo de vida maravilhoso, depois eles começam a apresentar defeitos, mais defeitos, e chega um ponto que eles têm que ser substituídos. No caso dos humanos,
nós podemos dizer que existem 3 grupos de explicações. Primeiro, os cientistas, e para aquelas pessoas mais racionais. Tem muita gente hoje que cultua a ciência quase como uma nova religião, como um Deus incomparável, né? Então, para eles, tudo se resume na ciência. Quando, na verdade, eu acho que a ciência tem uma importância enorme. Eu jamais vou recusar ou vou negar a importância da ciência, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque em todas as coisas os exageros são sempre problemáticos. Eu costumo dizer que a diferença que existe entre o veneno e o remédio não é o produto, mas sim a dose. Só para citar um exemplo, o curare entre os índios é um veneno poderoso que eles colocam nas suas setas, né? E na sala de cirurgia, o curare é importantíssimo para fazer anestesias, durante as anestesias. Então, é o mesmo curare, só que as dosagens são diferentes, né? Da mesma forma, eu acredito que também a ciência tem que ter a sua dosagem e a sua sabedoria para que a gente possa conviver muito bem com ela. Para o cientista, ela diz que as doenças são causadas por bactérias, por vírus, né? E por ações físicas, diretas ou indiretas. E ponto final, está explicado. Existe o grupo dos deterministas, aqueles que acreditam em destino, né? E que dizem que as bactérias e o vírus existem sim, mas elas são determinadas pelo destino de cada pessoa. Uma pessoa que tem um destino de ser doente, as bactérias vão tomar conta. Aquela pessoa que tem um destino para não adoecer, nada vai acontecer com ele. E para os espiritualistas, além das bactérias, dos vírus, eles acreditam no karma, né? Por um lado, e um outro grupo acredita na vontade de Deus. Ou seja, o karma, para geralmente os kardecistas, né, explicaria muito as doenças, porque é como se tivesse a pessoa pagando coisas de vidas anteriores. Já aqueles que não acreditam no karma, mas acreditam numa vontade de Deus em todas as situações, eles também partem na mesma questão que eu falei da ciência, no exagero, na dose, né? Com certeza, nós não adoecemos por vontade de Deus. Eu sempre falo, nas minhas colocações, nas minhas exposições, que eu acredito num Deus que é misericórdia, um Deus que é bom. Ele é infinitamente bom, um Deus que é Pai. Então, esse Deus não pode nos adoecer por um capricho ou porque quer nos castigar. Ele deixa que as coisas aconteçam porque é aquilo que eu já falei numa palestra, numa apresentação anterior, que ele nos deu um presente precioso que é o livre-arbítrio. Então, no gozo do livre-arbítrio, nós podemos tomar atitudes que vão nos enfraquecer perante as bactérias e os vírus, e as doenças vão nos castigar. Mas no uso do meu livre-arbítrio, eu posso também procurar outros caminhos para me livrar disso. Então, esses 3 grupos existem e é muito difícil você conversar com qualquer um deles para convencê-lo de outras vias. Por quê? Geralmente, as pessoas têm uma tendência a não abrir mão dos seus pensamentos, porque a vaidade, que eu já falei também em outras apresentações, ela é a nossa maior inimiga, porque pela vaidade, muitas vezes nós fazemos bobagem, sabendo que estamos fazendo uma bobagem, mas para não dar o braço a torcer para o outro, que ele falou para não fazer e nós não queremos dar razão a ele. Então, eu acho que essa nossa conversa vai ser sobre doença e espiritualidade, mas também a questão comportamental nossa é muito importante para enriquecer essa nossa conversa. Refletindo sobre esses questionamentos, nós podemos dizer o seguinte: bactérias, vírus, etc., causam doenças assim. Sim, é verdade. Mas por que em algumas pessoas sim e em outras não?
Algumas pessoas parecem que têm uma resistência muito maior e o mesmo vírus que faz uma pessoa adoecer, a outra não adoece. É só observar muitas pessoas, às vezes, dentro de uma casa, um pega uma gripe fortíssima e quem está ali ao lado, o marido, a esposa, o filho, nada, não acontece nada com ele. Quer dizer, então, cada pessoa tem a sua resistência própria e essa resistência vai produzir efeitos benéficos ou não tão bons quanto a gente gostaria. Para que as pessoas que acreditam em destino, eu digo o seguinte: destino vamos convir, é absolutamente inaceitável. Porque se existisse destino, para que nós precisaríamos fazer qualquer coisa? Nada. Se o meu destino for ser uma pessoa riquíssima, poderosa, eu vou ser, vai cair tudo na minha mão. Se meu destino for para mim ser sempre uma pessoa pobre, com dificuldade, eu vou trabalhar, fazer e não vou ter nada. Então, destino não existe. É uma convicção minha, respeito a quem acredita, aqueles que acreditam. Mas eu quero chamar a atenção que o destino, ele muitas vezes nos serve como uma desculpa para os nossos fracassos. Então, quando eu fracasso, porque eu não me esforcei, porque eu não dediquei o melhor de mim para conseguir as coisas, eu falo, eu não consegui porque o destino foi o que me causou isso. Então, o destino como justificativa para a doença, para mim, como médico, está completamente fora. O karma é uma forma de destino, mas com uma raiz diferente. Quer dizer, a pessoa estaria, como eu disse, talvez, quitando, pagando coisas que ela fez em vida passada. Então, uma doença hoje pode ser alguma coisa relacionada com algum ato grave que ela fez numa vida passada. Mas a minha pergunta fica, para as pessoas refletirem. Eu não faço essas apresentações para convencer ninguém de coisa nenhuma. Eu apenas dou os caminhos que existem e cada um siga aquele que achar melhor. Mas, pela experiência, pela vivência que eu tenho, eu acho que eu posso falar algumas coisas. Por exemplo, há garantias de vidas passadas? Olha, eu estudei durante muito tempo, quando eu estava iniciando o meu trabalho de tanatologia, eu tive que estudar as várias religiões, para conhecer como que cada uma encarava a questão da vida e da morte. E procurei muito ler sobre o kardecismo, que é alguma coisa muito forte no nosso meio. Muitas pessoas que não dizem que são católicas, são evangélicas e tudo, mas no fundo ela tem também aquela sua curiosidade pela possibilidade de uma vida passada. O que é meio confortável, porque eu posso também usar isso para justificar comportamentos meus que não são adequados. Mas, basicamente, o que eu quero dizer, há garantias de vida passada? Olha, eu fui durante muito tempo um cientista, eu trabalhei, publiquei muitos trabalhos científicos, fiz muitas pesquisas, então eu tenho uma experiência razoável para criticar certas colocações, certos trabalhos que são mostrados. Garantia de vida passada, nós não temos, eu não conheço nenhum caso, já li vários livros dizendo casos de vidas passadas comprovadas, mas aqueles dados que estão ali não correspondem a um rigor científico que a gente possa aceitar. Então, não há garantia de vida passada. Tem pessoas que falam, mas eu tenho, porque eu lembro que eu fui num lugar, cheguei, eu já estive aqui antes. Essa experiência conhecida como déjà vu, em francês significa já visto, ela tem outras explicações, que não é o caso nosso aqui de estar conversando sobre isso ainda, pelo menos nessa apresentação. Então, eu afirmo, baseado nessas todas as leituras que eu fiz de livros de pessoas que acreditavam em vidas passadas e comprovavam lá a sua maneira. Mas todas as explicações são passíveis de críticas muito tranquilas, muito. As pessoas alegam, porque o fulano inventou um remédio, isso porque na vida passada ele já estava pesquisando. Bom, você pode achar isso, mas axiologismo não é ciência.
Então, não tem jeito a gente afirmar. Assim, quem acredita, acredita e eu respeito. Mas eu, particularmente, acho que não existe vidas passadas. Nós temos uma vida só. E dentro do cristianismo, está lá nas cartas de São Paulo, ele dizendo com muita clareza, está definido que nós temos uma única vida. Morremos, passamos para outra e não existe, não voltaremos mais para nada. Então, só se morre uma vez, palavra de São Paulo, né? Então, eu fico muito com esse ensinamento dele. Muitas pessoas dizem que a reencarnação é muito pedagógica, porque você vai aprendendo com o que você fez mal feito em vidas passadas. Ora, eu nunca conversei com ninguém que me falasse de uma vida passada que ele teve, que ele lembrava e comprovava. Porque se você tem uma vida passada, que você viveu numa cidade tal, num país tal, lá tem que ter o registro da sua presença com outro nome, com outra identificação, mas que você vai se encontrar nas lembranças que você tem. E nenhuma pessoa nunca me mostrou isso. Então, o sentido pedagógico para mim não existe, porque se eu não me lembro com precisão do que eu fiz em vidas passadas, eu aprendi, está dentro de mim, lá dentro, que nem eu não tenho acesso. Bom, se você não tem acesso, eu não sei se isso realmente vai te servir para alguma coisa. O terceiro argumento é o efeito dominó, porque se realmente houvesse vidas passadas, as pessoas estariam pagando hoje um crime que ela cometeu na vida anterior. O que ia acontecer? Ela teria que, agora, se ela matou alguém, já ouvi isso de algumas pessoas explicando. As explicações são muitas, uns concordam, outros não, mas alguém que disse, não, se eu matei alguém na vida passada, eu posso esperar que alguém vai me matar da mesma forma. Ora, se a coisa for assim, nós vamos ter uma progressão geométrica dos males, porque também a pessoa que me matar com a facada, porque eu matei outro com a facada, na próxima reencarnação dele, ele vai ter também que ser morto por uma facada. Por quê? Porque ele cometeu também um crime nessa vida que ele está vivendo. Então, é uma matemática muito difícil de ser, vamos dizer assim, exposta claramente para não haver. Pegar um cientista, ele não vai aceitar essas explicações. O outro ponto também que eu acho muito importante é aquelas pessoas que acham que Deus que faz as coisas, que Deus que castiga. Meu Deus, vamos ler um pouquinho mais as Bíblias, né? Seja elas as evangélicas, as da Igreja Católica, mas porque lá o Deus é o mesmo. Deus é um ser superior, eterno e criador. Nós podemos ver em todas as religiões do mundo existe esse Deus, com nomes diferentes. No cristianismo é Deus, no judaísmo é Javé, Elohim, no hinduísmo é Brahma, nas religiões egípcias é Monra, Tupã entre os nossos índios, Quetzalcóatl no México, por aztecas. Bom, não importa o nome. O que importa é que um Deus, para ser Deus, como a gente admite, ele tem que ter poder absoluto e perfeição total. Se ele não tiver poder absoluto e perfeição total, ele não é Deus, ele será apenas um homem mais bem dotado. A perfeição, ela exige um amor incondicional. Quem é perfeito, e se Deus é Deus, ele é perfeito, ele sendo perfeito, o amor dele tem que ser incondicional. Se ele começar a colocar muitas condições, ele não é perfeito. Nós colocamos condições nos nossos amores, nos nossos relacionamentos, porque nós somos imperfeitos. Então, o que acontece? Eu cobro de uma pessoa e estou sempre cobrando alguma coisa porque eu quero ser beneficiado, né? Eu a amo muito, mas eu quero que você faça o que eu quero. Isso não é o amor perfeito. Sinto muito, né? Então, um Deus verdadeiro não comporta nem castigo nem vingança. Deus não castiga, Deus não se vinga. Nós é que aprontamos e depois julgamos a culpa em Deus. É tão fácil a gente julgar a culpa nos outros. Imagina em Deus, porque se eu estragar alguma coisa na minha casa, colocar a culpa na minha mulher, ela vai brigar comigo.
porque fui eu que fiz, não foi ela. Mas Deus, né? Quer dizer, eu vou pôr a culpa nele, que ele vai brigar comigo como? Nada, ele vai ficar lá, vendo, puxa vida, ele está pondo a culpa em mim. Então, Deus, de certa forma, parece um ser assim inofensivo, porque eu não tenho jeito de alcançá-lo para agredi-lo em troco de uma agressão que ele me faz. Então, gente, vamos ter uma visão mais adequada de Deus, não racional, não aquela visão que quer modelar Deus à minha imagem e semelhança. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele não existe à minha imagem e semelhança, é muito diferente. Então, são coisas para a gente refletir, porque isso tudo vai nos ajudar a compreender a questão das doenças. O ser humano, ele é um ser com 3 partes, digamos assim. Aquela figura eu já usei aqui numa apresentação, eu gosto muito dela. Nós somos como 3 velas formando um tripé. O tripé, ele tem estabilidade absoluta, ele não cai, porque qualquer lado que ele for cair, ele está sustentado por um dos pés. Então, nós temos 3 partes. Nós temos o corpo, que é chamado de soma. Nós vamos falar mais na frente em soma, né? Soma é o corpo. Nós temos a nossa mente, que é a psique, também vamos usar essa palavra mais na frente, e temos o espírito, que é a nossa parte, que é, inclusive, vamos dizer assim, duvidada por muitos, principalmente as pessoas mais voltadas para as questões da ciência, mais racionais, que querem sempre provar todas as coisas. O espírito não tem como nós provarmos. Eu não tenho jeito de pôr o espírito num tubo de ensaio, nem no microscópio, nem deixar em alguma situação que nós vamos ter essa experiência, né, de ver essa parte nossa. Então, nós temos que entender que corpo e mente ninguém discute. Espírito, há quem duvide, mas é uma dúvida sem razão de ser. Porque o tripé precisa desse espírito para poder se sustentar. A nossa mente, ela tem 3 níveis. O Freud falava ele tinha a sua nomenclatura, né, para definir os níveis. Eu prefiro usar essa nomenclatura: exterior, interior e profundo. Mesma coisa, só os nomes modificam, mas essa seria, né? Tem o consciente, subconsciente, o inconsciente, isso na linguagem freudiana. No meu entendimento, eu prefiro esse exterior, interior e profundo. Vamos explicar isso melhor usando a figura de um iceberg. Aqui vocês estão vendo um iceberg numa fotografia maravilhosa, porque mostra as 3 partes do iceberg. Ele tem a parte exterior, que é essa que está acima do nível da água, tem a sua parte interior, que é aquela que a gente mergulhando vai enxergar, e temos a parte profunda, que é aquela parte que a gente não sabe o que é a parte que, às vezes, olha, vocês veem que essa parte para baixo do exterior é muito maior do que a parte exterior. Por isso, quando o Titanic, aquele navio famoso, bateu no iceberg e afundou, ele afundou porque viu um iceberg, ele não era tão grande, mas lá para baixo havia um volume enorme, maior e mais poderoso do que aquele navio que eles achavam que era infundável. Ele não afundaria nunca. Bom, mas então vamos ver essas 3 partes que é interessante. O nosso consciente exterior é aquilo que o Freud chama de consciente. É nele que está a nossa memória imediata, as nossas reflexões, nossos pensamentos. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou usando minha mente exterior, tudo que está gravado ali. E as emoções e sensações também se localizam nessa mente, nesse consciente exterior. O interior, chamado também de subconsciente, é onde está a nossa memória elaborada. Quando aquela memória que quando você pensa lembrando alguma coisa, você para, reflete, de repente aquilo parece que brota lá de dentro de você, foi lá do seu consciente interior que brotou. A intuição, aquela condição, assim, não, eu acho que eu não devo ir para ali, alguma coisa está me dizendo para não fazer isso. Coisas semelhantes como isso, que a gente chama de intuição, está no nosso consciente interior.
E também está nessa parte as manifestações paranormais, aquilo que a parapsicologia explica, né? Mas estuda. Eu me dediquei algum tempo a estudar parapsicologia, fiz curso de parapsicologia. Então, a gente vê que existem muitas coisas. O ser humano é um grande mistério, porque é igual ao iceberg. Nós vemos do ser humano a sua parte externa, mas o que está lá para baixo, olha, dificilmente a gente enxerga. E os psicólogos trabalham para tirar alguma coisa dessa parte que está lá bem escondida para corrigir os problemas que as pessoas apresentam. E a terceira parte são o nosso consciente profundo, também chamado do inconsciente, é onde está a nossa memória total. Ali tem tudo, nós vamos lembrar, está tudo ali. Infelizmente, os anos vão passando, essa memória parece que vai ficando bem mais abatida, mais baixa, e a gente já não lembra tanto, né? E muitas coisas a gente não lembra e precisando de alguns exercícios. Existem exercícios que a gente pode fazer para poder estimular essa memória e usá-la de uma maneira, vamos dizer assim, boa para nós. E nela que estão também as manifestações paranormais. Existe uma diferença entre os fenômenos extranormais e os paranormais. Paranormais são coisas bem complicadas, bem complexas. Não vamos entrar porque a nossa conversa não é sobre parapsicologia. Quem sabe em outra ocasião. E o espírito? O espírito, vocês veem que eu não apontei onde é que ele está. Ele não está porque ele realmente está em tudo. Ele está no nosso exterior, no nosso interior, no nosso profundo. Ele permeia tudo. Porque o espírito é a essência da nossa vida. A nossa vida biológica, ela existe por um trabalho celular que os cientistas explicam muito bem, mas é o espírito que é, vamos dizer assim, um motor principal que faz com que tudo isso aconteça, principalmente nas nossas ações, nas nossas atitudes. A nossa diferenciação entre nós, humanos, e os outros animais está exatamente isso. Os animais têm a sua mente exterior, deve ter algum tipo de mente interior, mas o espírito eles não têm. O espírito é uma coisa própria do humano, porque é a nossa essência divina. É aquilo que Deus nos deu para que nós existíssemos. Eu sei que as pessoas mais ligadas à ciência vão dizer, mas você prova isso? Não, eu não provo pelas regras da pesquisa e da ciência. Mas existem outras coisas que também não é o momento para a gente refletir sobre essa comprovação, mas que ele existe, não tem dúvida. Isso aí é absolutamente certo. Vamos em frente. Michael King, da Royal Free and University College Medical School de Londres, ele publicou um trabalho no British Medical Journal, uma revista médica muito importante, em 2002, onde ele fez um estudo prospectivo com 129 parentes e amigos próximos de pacientes com doenças em fase terminal. E a conclusão que ele chega nesse trabalho é muito interessante. Ele afirma: as crenças espirituais, independentemente da prática religiosa, parecem ajudar muito na recuperação do luto. Eu, que trabalhei com isso desde... eu trabalhei durante uns 30 anos nessa área da tanatologia, né? Desde a década de 70, eu trabalhei muito com pessoas enlutadas e a gente percebia que pessoas que tinham alguma crença espiritual, e nós vamos depois chegar na explicação dessa, o que significa isso, né? Elas tinham mais facilidade na superação do luto, na aceitação das perdas, do que as pessoas que eram absolutamente descrentes de qualquer atividade espiritual em si próprios, né? Então, as crenças espirituais, não importa em qual prática religiosa que ela se manifesta, ou em prática religiosa nenhuma, mas a pessoa tem uma espiritualidade intrínseca. Então, isso ajuda muito na recuperação do luto,
e, mais do que isso, na prevenção de doenças. Nós vamos conversar mais um pouquinho. Em 1975, esse médico Raymond Moody Jr., ele publicou um livro chamado Vida Depois da Vida, que foi um livro assim que causou um impacto enorme, porque ele narrava as experiências chamadas experiências de quase morte, que outros preferem chamar de morte clínica, ou outros nomes, mas em todos aqueles casos que as pessoas narravam experiências fora do corpo. O que significava isso? Significava pessoas que estavam inconscientes, né? Ou por um acidente ou qualquer coisa, ou anestesiada, uma anestesia muito profunda, e a pessoa tinha uma experiência de que ela se via fora do corpo. Ela chegava a ver o corpo, ela via de cima, ela via o corpo lá na mesa, por exemplo, de cirurgia, né? E os médicos fazendo os procedimentos, e essa pessoa tinha, às vezes, até a condição de sair fora daquele lugar, ela não tinha barreiras para ela atravessar. E essa pessoa, o curioso é que essas pessoas que foram estudadas por esse médico mostravam que elas tiveram realmente aquela experiência porque elas foram capazes de narrar coisas que uma pessoa inconsciente não teria visto, nem ouvido, nem conhecido. Então, aquilo foi muito lido, estudado nessa época, né? Inclusive deu origem a um filme chamado Vida Depois da Vida, que é muito interessante, e que aí cada pessoa, conforme a sua crença espiritual, ela faz uma explicação, vamos dizer assim, usar uma expressão comum, puxando a brasa para a sua sardinha. Eu acredito que nós temos muito que aprender sobre isso e que todas as explicações que são dadas agora, à luz do que nós conhecemos, ainda são muito primárias para a gente poder querer explicar mais coisas, né? Essas experiências de fora do corpo, elas acontecem com algumas pessoas também em vida, sem estar inconsciente nem nada. Existe uma experiência que a parapsicologia estuda, né, que chama bilocação. Isso é muito comum em alguns santos da Igreja Católica, que eles tiveram essas experiências. O mais recente, esse padre Pio Petreucini, né, que apareceu com as chagas de Cristo nas suas mãos e que nenhum tratamento conseguia fechar aquilo. Mas ele foi um homem muito santo, com um comportamento exemplar, atitudes fantásticas, e ele teve algumas experiências de bilocação. O que acontecia? Ele estava num lugar e, de repente, alguma pessoa... Tem um caso de um soldado que estava no campo de guerra, né? E ele encontrou com o Padre Pio lá, assustou até com a presença dele, conversou com ele, e ele nem sabia quem que era. Depois, quando ele voltou, né, a guerra terminada, ele voltou para sua casa, ele viu fotografia do Padre Pio e ficou espantadíssimo, porque falou, mas foi esse padre que eu encontrei com ele? Ele estava aqui, lá na guerra? Não, ele estava aqui. Santo Antônio, também santo da Igreja Católica, tinha muitas dessas experiências. Uma vez ele foi chamado para fazer uma pregação numa cidade bem distante e ele teve problema, não pôde ir. Então ele estava lá com seus companheiros e tudo, em momento de oração, e eles observaram que ele, de repente, ele ficou caladinho e como se estivesse numa oração profunda. Respeitaram, que sabia que de vez em quando ele fazia aquilo. Passado algum tempo, né, ele voltou e continuou conversando normalmente. Depois receberam uma mensagem lá daquela cidade agradecendo a ida do Santo Antônio, Padre Antônio, Frei Antônio na época, né, por ter ido naquele lugar, naquela noite, naquele horário, naquele lugar. E todos falando, não, mas peraí, ele estava aqui junto conosco, como é que ele estava lá? Essa experiência, ela é comprovada, né? E nós, como eu digo, nós não temos explicações adequadas para isso, mas que existem, existem. Shakespeare já dizia, né, que entre o céu e a terra existem mais coisas que a nossa vã filosofia consegue explicar, e é uma verdade. Em 1979,
teve foi naquela época do movimento hippie, e o pessoal, algumas pessoas do movimento hippie se voltavam muito para meditação transcendental, aprendendo com monges budistas e tudo mais. Mas isso foi crescendo e muitas pessoas estudando, e em 1979, esse William Johnston, que é um padre jesuíta, escreveu esse livro, Música Silenciosa, a Ciência da Meditação. E ele mostra nesse livro as alterações fisiológicas no corpo humano comprovadas durante o tempo que a pessoa está fazendo a meditação. E hoje a meditação se tornou alguma coisa muito comum e as pessoas que fazem gostam demais e acham muito produtivo. Eu tenho a prática de fazê-la praticamente todos os dias. Eu faço a minha caminhada, gosto muito de fazer de manhã cedo, e vou num cantinho, uma área na beira-mar, sossegada, onde não aparece ninguém, aqui tem muitos lugares assim. Eu sento, já tenho meus lugares próprios para ficar sentado, e fico ali meia hora. Meia hora que é como se eu estivesse fora, né? Não saio fora do corpo, nunca tive essa experiência, mas é uma experiência muito boa e que te traz uma recuperação de energias físicas, mentais e espirituais muito grande. Então, se tiver oportunidade, é um livro que não está fácil de encontrar mais, ele parece estar esgotado, mas em sebos a gente consegue encontrar, eu já encontrei algumas vezes, e vale a pena a sua leitura, porque não é nada, ele não está preocupado em provar nada em termos de religião, de converter ninguém. Ele mostra os efeitos que a meditação traz no corpo e na fisiologia humana. E é verdade. O professor Herbert Benson, da Faculdade de Medicina de Harvard, ele escreveu um trabalho, publicou também na Harvard University Gazette, de 2002, um trabalho dizendo que meditação dramaticamente muda a temperatura do corpo. Então ele fez experiências rigorosamente dentro dos cânones da pesquisa científica, né? E mostrou que pessoas em meditação, e ele medindo funções da pessoa, ele viu que as mudanças ocorriam claramente e substancialmente. E ele afirmou: estou convencido de que as crenças têm repercussões físicas e possuem um papel importante, presta atenção, na prevenção e tratamento das enfermidades. Por isso que eu estou abordando todo esse tema nesse vídeo em que nós estamos conversando sobre doenças e espiritualidade. A medicina, ela passou por uma evolução muito grande ao longo dos anos. Ela começou como medicina, né, com Hipócrates, que todo mundo sabe, é chamado o pai da medicina, dos anos 460 a 377 a.C. Então, Hipócrates, ele estudava o corpo humano e ele desenvolveu toda a medicina em cima do conhecimento do corpo humano. Em 1939, começaram a perceber que a medicina somática, aquela que tratava o corpo, ela era muito falha e insuficiente. Então começaram a trabalhar mais vendo as influências do psiquismo da pessoa na sua saúde e na evolução das doenças. Então, aí surgiu o que chamou a medicina psicossomática, que passava a tratar o ser humano como alguém que tinha corpo e tinha mente. Mas faltava o passo essencial que foi dado no final dos anos 80 com o surgimento da medicina pneumopsicossomática, que é também chamada de medicina integral, né? A medicina psicossomática ou medicina integral é aquela, né, também chamada de medicina holística, é aquela que vê o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito, e procura trabalhar esse conjunto para harmonizar esse conjunto. Vamos ver isso já já. Então, nós podemos dizer que doença, ela é aquilo que ocorre quando uma parte do ser humano se desarmoniza
e as outras tentam harmonizá-la, reharmonizá-la, seria melhor dizendo. Quando conseguem, vem a cura. Se não conseguem, a cura não vem. Então, o corpo desarmonizou. A mente e o espírito tentam reharmonizá-lo. Se conseguirem, ótimo. Aí a medicina psicossomática, pneumopsicossomática, vai trabalhar para fazer essa fusão, essa harmonização global. Com isso, quando se consegue, a cura é real e cura de doenças graves. Contudo, se essas partes, as outras duas, acompanham na desarmonia, ou se fracassam na harmonização desse desequilíbrio, né? O que acontece? Vem a doença crônica, vem a doença incurável e vem a morte. Então, nós vemos que essa harmonia das três partes é importante para a nossa saúde, o nosso bem-estar. Por isso que a gente diz que a morte é o cessar da capacidade do nosso corpo de se autorregenerar, seja por doença, por acidente ou velhice. E essa autorregeneração é a falha de alguma das partes do corpo que não está trabalhando adequadamente. O consciente, tanto o interior como o profundo, ele tem uma ação muito importante. No século XIX, era muito comum pessoas idosas morrerem morrerem sem ter qualquer problema assim, maior. Então, dizia-se que aquela morte chamava-se morte por sugestão. A pessoa falava, já estou idoso, não tem mais nada a fazer, vou morrer mesmo. E morria. Bom, claro que com os avanços da medicina foram verificando que não era bem assim, não existia essa morte por sugestão, mas eram doenças ou então a desarmonização do corpo que acontecia. A hipnose surgiu no Egito em 1500 a.C. E depois, Braid, em 1841, popularizou a hipnose. E ela produz efeitos físicos. Eu trabalhei com hipnose durante algum tempo. E eu estudei muito hipnose, gostava muito, achava assim, uma coisa formidável, né? E eu observava que os efeitos físicos da hipnose eram impressionantes. Anestesia nem se fala. Por hipnose, eu anestesiava a mão, podia enfiar a agulha na pessoa, ela assistindo, não estou sentindo nada. E não tinha sido feita nenhuma anestesia nela. E uma série de outras experiências. Então, a hipnose, ela é uma força muito importante que poderia ser amplamente usada, mas ela foi deturpada tremendamente com aqueles hipnotizadores de palco. Quando as pessoas vinham fazer shows lá em Belo Horizonte, na época, eu me lembro que no Cine Brasil tinha um palco lá, era um teatro, a gente chamava Cine Teatro Brasil, na Praça 7, e que frequentemente tinha lá hipnotizadores, né, que iam fazer shows, e os shows tinham coisas perigosas. Por exemplo, você é capaz de produzir uma catalepsia, um endurecimento muscular, de tal forma que você pegava uma pessoa, colocava duas cadeiras, a cabeça apoiando numa cadeira, o calcanhar na outra e nada embaixo. E vinha uma pessoa pesando 70 quilos, 60, 70 quilos, sentava naquela pessoa, o corpo dela retinho, só apoiando as extremidades e não dobrava. Isso fazia assim um sucesso enorme na plateia, ficava impressionado. Mas isso, felizmente, Jânio Quadros, com todos os defeitos que ele teve a grande qualidade, grande iniciativa de proibir a hipnose de palco. Hipnose, ele dizia, é uma atividade para médico, não para palco. E, felizmente, esses espetáculos acabaram, porque muitos casos aconteceram de pessoas que tiveram problema de coluna
porque o enrijecimento era tão grande e as pessoas sentando em cima e às vezes até balançando, acabavam fazendo lesões ósseas articulares. Então, nós podemos dizer o seguinte: se ela tem esse poder, por que não usar em curas? Eu já fiz, na época que eu estava trabalhando, eu fazia muitas vezes retiradas de verrugas por hipnose. Eu fazia um transe hipnótico na pessoa e dizia que eu estava cauterizando aquilo, e aquela verruga caía. Não era na hora, na mesma hora, você põe um curativozinho, fala assim, até amanhã, depois da manhã já está caindo. E acontecia, ela desaparecia. Então, algumas pessoas achavam, isso é mágica. Não, não é mágica, isso é pura ciência. É a ciência da hipnose. Mas, infelizmente, ela foi muito deturpada. A depressão e a desesperança é comprovadamente causadores de câncer. Nós temos vários trabalhos, esse de Shekeli, Everson, Spiegel, todos em jornais médicos de responsabilidade e de seriedade, mostrando que o câncer é uma doença com fortes ligações com depressão e desesperança. Eu falo que a pior coisa que pode existir com a pessoa é ela ficar desesperançada. Quando você perde a esperança, você perdeu tudo. Porque a esperança, aquela frase, a esperança nunca morre. Não é que ela nunca morre, é porque ela é a esperança, é a vitalidade nossa. Quando nós perdemos a esperança, nós acabamos morrendo. Nós podemos estar muito decepcionados com muitas coisas e tudo bem, mas desesperança é uma tragédia. Em 1987, um casal de cancerologistas chamado Simonton, eles trabalharam com esses conhecimentos de hipnose e de sugestões, de meditação, e verificaram que muitos pacientes de câncer e de AIDS, se recuperaram e curaram inteiramente, sem uso de nada, de medicamento nenhum, só com os métodos de relaxamento, de sugestão e de algum grau de hipnose também que podia ser feito. Então, eles escreveram um livro que vale a pena ser lido, chama Com a Vida de Novo. Esse livro mostra os efeitos da nossa mente na cura do nosso corpo físico. O suicídio endógeno é uma coisa que eu descrevi, não é um suicídio como se entende o suicídio normalmente, mas é uma coisa muito diferente. Eu, como já disse, eu fui cirurgião plástico e tinha muito cuidado toda vez que um paciente me procurava, eu conversava muito sobre o que ela estava querendo, qual a expectativa, como é que estava a vida emocional dela. Tudo isso, para mim, era importante. Infelizmente, hoje, muito cirurgião plástico, ele quer saber o que você quer operar. Isso? Tá, então vamos operar. Não é assim que eu fazia. E nem de nenhum cirurgião plástico deveria fazer dessa maneira. Conversar com o paciente, aprofundar. Por quê? Existia isso também, trabalhos foram feitos e eu acompanhei alguns casos que foram muito claros. Pessoa que estava bem, tranquilo, foi fazer uma cirurgia plástica, às vezes uma cirurgia até que nem muita necessidade, e o cirurgião embarcou, e a pessoa no pós-operatório imediato complicava-se, passava por uma complicação que nada explicava e o paciente ia agravando o seu estado geral e daí a pouco tinha morrido. E eu, então, andei pesquisando a literatura e acompanhei alguns casos e publiquei um trabalho nesse sentido, falando muito cuidado o cirurgião plástico deve ter com o suicídio endógeno. O que é isso? É uma pessoa que quer morrer, uma pessoa que perdeu a razão de viver, ela não sente mais que quer viver, mas não tem a coragem de tomar uma medida séria de suicídio direto. Então, o que ela faz? Ela procura uma cirurgia, e nessa cirurgia, ela está num momento de fragilidade orgânica durante a cirurgia, a recuperação, e ela bloqueia inconscientemente os seus sistemas defensivos e acaba complicações banais se tornando em complicações sérias e a pessoa vem a óbito.
Então, isso é uma mensagem importante, principalmente para cirurgiões plásticos ou outras especialidades que fazem, às vezes, cirurgias que a pessoa nem tanto está precisando daquilo, mas por que ela está procurando aquela cirurgia? Eu acredito que todo médico deveria, todos os médicos, conversar muito com o paciente antes de estabelecer qualquer tratamento, porque essa conversa vai mostrar qual é o grau de segurança para ele e para o paciente em fazer qualquer tratamento. Aí eu me lembro de Erich Fromm, que ele tem uma frase que eu sempre tive ela me norteando o meu comportamento. A mente é a bênção e a maldição do ser humano. Eu acho que o Erich Fromm foi muito feliz nessa colocação. A mente é a bênção e a maldição do ser humano. Bom, falado sobre toda essa questão do corpo, vamos avaliar rapidinho, né? O que é espiritualidade? Espiritualidade é um termo que surgiu na Renascença no século XV. E a ideia básica da espiritualidade ela é muito anterior, ela vem lá dos tempos de Platão, século IV a.C., quando ele definiu que o homem, o ser humano, né, ele tinha um dualismo, corpo e alma. Então, que o corpo humano não era só corpo, que o ser humano não era só corpo, era corpo e alma. Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, né, ele afirmava: não existe corpo sem alma, nem alma sem corpo. Então, disso aí nós já podemos deduzir algumas coisas. Por exemplo, um corpo, né, ele não está revestindo a sua alma, a alma não existe e ele está morto. Então, não existe corpo sem alma, nem alma sem corpo. Portanto, almas que estão aí, aquele tempo de falar alma penada, que aparecia, não aparecia, fantasma, isso não existe. Não existe, porque essa afirmação de Tomás de Aquino, ela é realmente perfeita. Mas, posteriormente, né, nós caminhamos para a concepção trinitária e não mais dualista, né, de Platão do ser humano. Ou seja, aquilo que eu mostrei naquele tripé das velas, corpo, mente e espírito. Então, com isso, nós podemos definir espiritualidade como sendo o mergulho infindável e confiante no transcendental. O que é isso? Espiritualidade é eu acreditar no transcendental. O que é o transcendental? Aquilo que transcende a minha razão, transcende as minhas explicações, transcende ao meu conhecimento científico. É alguma coisa que está muito além, pertence a uma outra dimensão, né? Então, a espiritualidade é um mergulho que a gente faz nessa realidade transcendental. Um mergulho que não é um mergulho de ir e ficar, mas é um mergulho de assimilar tudo aquilo que a transcendência nos traz. E para isso, aí agora vem a coisa um pouquinho complicada. Para que a gente faça esse mergulho, é preciso que nós tenhamos humildade, coragem e decisão. Sem essa tríade, nós não conseguimos. A humildade é essencial para mim reconhecer que eu sou uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito forte, muito sadia, muito isso, muito aquilo, mas existe alguma coisa que transcende essa minha realidade física e mental. E essa realidade, só a espiritualidade é que me permite acessá-la. Então, nós devíamos fazer aqui uma colocação muito importante. Religiosidade e espiritualidade. São duas coisas que não estão juntas, muitas vezes, mas não correspondem a uma só realidade. Na religiosidade, a pessoa acredita num Deus que é quebra-galho. Ou seja,
Deus resolve os meus problemas. Então, eu sou muito religioso, eu peço a Deus, Deus, eu quero ganhar na loteria esportiva. Ele nunca ganha, né? Mas ele está sempre lá insistindo, um dia Deus vai me atender. E quem sabe um dia atende lá, até com um prêmiozinho pequeno, ele fala, tá vendo? Viu como é que Deus me atende? Deus não é quebra-galho. Eu costumo dizer, quebra-galho é macaco gordo. Deus não é macaco gordo. Deus é alguém ou alguém em forma de falar. É um ser espiritual muito além da nossa compreensão, das minhas pretensões culturais, científicas e tudo mais. Outros acreditam num Deus contador. E eu estou falando da pessoa que é religiosa, né? Religiosa, mas sem espiritualidade intrínseca. É um Deus contador, ou seja, ela é na base do toma lá, dá cá. Então eu vou rezar, olha, eu vou rezar a Deus 3/3 de joelho em cima do grãozinho de feijão. Isso hoje não faz mais, mas no meu tempo de juventude fazia-se, né? Então eu faço aquilo porque Deus vai me atender. Deus é muito bondoso, ele vai ver esse sacrifício que eu estou fazendo e vai me atender. Essas pessoas se esquecem de uma frase que Cristo ensinou, muito bacana. Ele dizia assim, Deus não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Então, aquilo que os fariseus faziam, sacrifícios, areia, terra na cabeça, vestir de saco, tudo aquilo ali para Deus não tinha significado nenhum. Ele queria que aquelas pessoas tratassem os outros com muita fraternidade, humildade e bondade, caridade. Eles não gostavam de fazer isso, preferia fazer os sacrifícios, porque assim é que Deus iria ouvi-lo. E geralmente não ouve, não. Outros acreditam no Deus vingador. Esse é o mais terrível de todos. É aquele Deus que castiga tudo. Então a pessoa morre de medo de Deus, porque ele vai me fazer isso, vai fazer aquilo outro, eu não posso. Ah, não, eu levei um tombo, foi porque Deus me jogou no chão. Eu bati meu carro porque Deus quis. Deus não quer sofrimento de nenhuma das suas criaturas. Lembre-se da parábola do filho pródigo, gente, é tão bonita. O filho que saiu de casa falou, ó pai, eu quero a parte da minha herança. Eu falo, como é que ele deu parte da herança para o filho? Que herança é alguma coisa que você dá quando você morre. Ou você não dá, você deixa. Mas, naquela época, as coisas eram um pouco diferentes. Então, o filho, eu quero a minha parte da herança agora, que eu quero ir embora, que eu vou sair e cuidar da minha vida. O pai, muito generoso, resolveu e deu a parte da herança. O filho foi, aprontou todas, poucas e boas, gastou dinheiro todo um dia, ele se viu sem dinheiro, sem moradia, sem ninguém, e foi trabalhar como cuidador de porco. E nem a lavagem do porco o patrão dele deixava ele comer. Então, ele falou, sabe uma coisa? Os empregados do meu pai estão tudo tendo uma vida boa em casa, eu vou voltar para casa porque isso aqui não está prestando. E voltou. Muitas pessoas pensam que assim, o pai dessa pessoa ia falar, não, peraí, você saiu daqui, pegou o dinheiro, gastou, agora quer voltar? Não, vamos conversar direitinho. O pai, desde que o filho saiu, ele ficava todo dia na varanda da casa dele olhando a estrada. Porque pela mesma estrada que o filho foi, ele tinha certeza que um dia o filho ia voltar. E a hora que ele viu o filho voltando, ele saiu correndo, não deixou o filho nem chegar em casa. Ele foi na estrada, recebeu o filho, abraçou e mandou os empregados dar uma festa maravilhosa para comemorar a volta do filho pródigo, aquele que tinha abandonado a ele, feito tudo como se fosse besteira, mas ele não castigou nada. Ele apenas acolheu amorosamente o seu filho, como se nada tivesse acontecido. Esse é o Deus que nós devemos pensar nele. Não um Deus vingador que castiga, que por qualquer razão me faz adoecer e tudo mais. Então, a pessoa que tem puramente religiosidade, ela é muito ritualista. Ela tudo tem que fazer. Não, isso aqui para rezar tem que ser isso, nessa posição. Eu não posso... A católica, que até hoje, apesar do concílio já ter abolido aquilo da comunhão ser recebida de joelho, porque muitas pessoas faziam o maior sacrifício, tinha problema de joelhos e tudo, e não podia estar...
Aí, acabou, não há razão para isso. Jesus, na ceia, ele não colocou nem o pão na boca dos seus apóstolos. Ele partiu o pão, partiu o vinho, foi a instituição da Eucaristia, e ele distribuiu o pão para os seus apóstolos, e cada um comeu o seu pedaço. Então, e tomou o seu vinho. Então, tem coisas que são muito ritualismo, e esse ritualismo impede que a gente adquira uma espiritualidade pura, uma espiritualidade ampla, uma espiritualidade que é libertadora. A pessoa que tem religiosidade tem muita superstição, né? Então tem gente que é ferradura, trevo de 4 folhas, não passo debaixo da escada, olha o gato preto ali na minha frente. Olha, gente, bobagem, bobagem. Superstição é a maior tolice. Isso não funciona nunca. Eu fico vendo jogo de futebol, né? Gente ir lá com um saco cheio de sal para jogar no campo lá do lado do inimigo para fazer o time ganhar. Olha, o jogador não jogar futebol direito, ele não vai ganhar, não. Não tem sal que faça um jogador preguiçoso fazer alguma coisa. Então, superstição não presta. E o ritualismo e a superstição têm uma desvantagem. Eles levam as pessoas facilmente à doença ao adoecer. A pessoa fica tão presa a tantas regras, tantos medos, não, Deus não vai aceitar isso, Deus não me quer fazendo aquilo. Ele acaba adoecendo e depois ele vai chegar lá em cima, quem sabe, Deus vai falar, meu filho, entra como filho pródigo, você pode entrar aqui, mas olha, quanta bobagem que você fez, achando que eu ia exigir de você isso tudo, né? Paciência. A religiosidade também amedronta, escraviza. Tanto que você vê o seguinte, infelizmente, existem hoje algumas igrejas que escravizam as pessoas, fazendo com que elas façam contribuições, às vezes até de dinheiro que eles não têm. Igrejas que alegando que aquilo ali é para Deus, Deus não está pedindo dinheiro de ninguém, Deus quer misericórdia. É muito melhor você pegasse aquele dinheiro e ajudasse algum irmão seu que estivesse passando necessidade, do que ficar achando que você dando dinheiro para aquela pseudo-igreja, né, que você está comprando um lote lá no céu. Olha, lá no céu não tem lote para vender, com certeza não tem. A religiosidade sem espiritualidade, ela aprisiona, porque a pessoa passa, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer aquilo, isso aqui eu não posso fazer, não tem jeito, eu não posso. E aí, cada vez ele vai ficando mais enfraquecido, se desespera e adoece. Vamos dar um pulo quântico para a espiritualidade. A espiritualidade, quem tem espiritualidade acredita num Deus amor, que é o Deus verdadeiro. Deus amou sempre e nos amará sempre, incondicionalmente. É o Deus de todas as religiões. Cada religião dá um nome ao seu Deus e tudo, desde que aquele Deus da sua religião é o Deus amor, um Deus que acolhe e não impõe um monte de coisas, aquele é o Deus verdadeiro que a gente deve procurar. Ele nos leva, né, a espiritualidade, ela nos leva a procurar sempre um religamento do Criador com a criatura. Eu sou a criatura, Deus é o Criador. Então, eu quero fazer essa religação, e a espiritualidade que leva. E a espiritualidade, ela é confundida com a religião porque o nome religare, do latim, significa religião. Religião o que é? É a religação nossa com o nosso Pai e Criador. A espiritualidade, ela não é tão assim, que coisa boa, eu vou ficar sem espiritualidade. Não, ela exige conhecimento e aprofundamento. Eu gosto muito de explicar isso dentro dessa frase, que gostar de música não é a mesma coisa que conhecer música. Quem conhece música, gente, ele gosta da música. Então,
a espiritualidade não é só eu falar, não, eu sou muito espiritualizado, mas você estuda, você procura aprofundar essa sua espiritualidade, não é estudar no sentido de ciência, de procurar e ficar muito tecnocrata da espiritualidade, não. É para você conhecer melhor quais são os projetos de Deus que ele, desde a criação dos humanos, ele vem nos propondo para fazermos. A espiritualidade, ao contrário da religiosidade, ela é libertadora e é a esperança incondicional. Deus não impõe condições na gente, ele nos aceita. Aí você vai fazer, mas quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Olha, não se esqueça que você tem um livre-arbítrio. Se o seu livre-arbítrio está te permitindo fazer aquilo, não se esqueça que a todo livre-arbítrio corresponde uma responsabilidade igual. Então não é que Deus é assim, Deus é muito largado, ele não está nem aí importando com nada. Não está assim. E ele nos deu um caminho a seguir e nos deu os meios para segui-lo. Mas isso nós vamos fazer se nós usarmos bem nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos ser conduzidos a uma religiosidade genuína. Então, essa espiritualidade, ela nos leva à religiosidade, que eu posso procurar em igrejas, talvez igrejas diferentes, mas onde eu vou encontrar a possibilidade e a realidade da minha realização da minha espiritualidade. Se eu vou para uma igreja onde eu vou ser escravizado, amedrontado, aproveitado, olha, essa igreja não é a igreja de Deus. É uma igreja dos homens e dos homens espertos. A igreja verdadeira, ela nos quer pelo amor, para o amor e por amor. Isso é muito claro. Quais são os efeitos da espiritualidade? A espiritualidade intrínseca, quer dizer, a verdadeira, aquela que está lá dentro, ela nos atenua sofrimentos pelas perdas. Quem tem uma espiritualidade intrínseca não sofre nas perdas indefinidamente. Uma pessoa que está sofrendo muito há anos por uma bobagemzinha ou qualquer coisa, tem uma perda significativa, é porque ela não está tendo a espiritualidade intrínseca. Ela não está sabendo lidar com o amor de Deus dentro daquele projeto que nós não sabemos qual que é, mas está acontecendo, que Deus seja satisfeito comigo. A religiosidade vazia, ela aumenta, né, o sofrimento pelas perdas e ainda gera culpa e castigo. Porque a religiosidade vazia é aquela que estabelece tantas regras que eu não vou dar conta de cumprir, e ao não cumprir, eu vou me sentir, vou ser castigado, vou ser castigado. E o castigo não é Deus que vai te dar, não. O castigo você mesmo vai se dar. É impressionante, mas como as pessoas que têm essa religiosidade vazia se castigam constantemente. E ela não percebe que ela está se castigando. Mas outras pessoas com mais senso de observação percebem que sim, ela está se castigando. Ela está se punindo por alguma coisa que ela acha que ela fez de errado. E Deus está fazendo, olha, eu não acho que você precisa de fazer toda essa autopunição, não. Se liberta, confia mais no meu amor. A espiritualidade intrínseca, ela atenua sofrimento pela proximidade da morte. Quando a gente tem espiritualidade intrínseca, a morte deixa de ser um problema. A hora que ela chegar, chegou. E mais, eu não vou procurá-la, porque o plano de Deus para mim não é que eu procure a morte. Ele não me deu, vamos dizer, a autorização para procurar a morte. Mas ele me deu a condição para quando a morte chegar, eu saber que no fundo, eu não vou morrer. Eu vou passar para uma vida muito mais qualificada junto dele. Portanto, não é eu acelerando que eu vou conseguir isso. Pelo contrário, isso vai atrapalhar e muito. Mas eu vou aceitar, na hora que ela vier, seja bem-vinda. Como dizia São Francisco, minha irmã morte.
Quando você conseguir falar isso, mas de coração, minha irmã morte, você vai ver como é que você fica muito mais solto, mais feliz, mais livre. A religiosidade vazia já é o contrário, né? Outra vez, culpa, castigo, tudo. Ah, se eu morrer eu vou para o inferno, se eu morrer eu vou não sei o quê, eu não vou conseguir. Gente, vai com calma. Não se julgue, porque Deus não é juiz. Eu canso de falar isso. Deus não é juiz. Deus é pai. E pai, qual é o pai que quer pegar um filho e jogar de cabeça para baixo, no barranco abaixo? A gente tem que ter a confiança no pai, mas correspondendo a essa confiança. Eu sempre falo, muito cuidado, porque a pessoa assim, então eu posso ser largado, posso fazer o que eu quiser. Não, não pode não. Você tem que fazer aquilo que a sua consciência, bem qualificada, vai te dizer, pode ou não pode. A espiritualidade não retira a responsabilidade que nós temos de nos cuidar. Tem pessoa que fala assim, não, eu vou para Deus mesmo, então não precisa de me cuidar. Não precisa. Nós estamos aqui para nos cuidarmos. A espiritualidade não retira a nossa responsabilidade de nos cuidarmos e de cuidarmos das pessoas em volta de nós. A religiosidade vazia, essa põe tudo na mão dos deuses, né? Não, que Deus resolve isso. Não, eu não preciso fazer nada, não. Deus vai fazer tudo. Depois não reclame. A espiritualidade cura. A religiosidade vazia adoece e mata. Inácio de Loyola, ele falava uma coisa que eu também gosto demais dessa frase. Ele dizia, faça tudo como se tudo dependesse somente de ti, mas espera tudo de Deus. Presta atenção nessa frase, aprofunda nela, medita nessa frase. Faça tudo como se tudo dependesse somente de ti, mas espera tudo de Deus. As duas coisas se cruzam e nos dão firmeza para viver. Concluindo, né, com relação às doenças, nós podemos dizer o seguinte, contra o destino, karma, vontade de Deus, não há nada a se fazer. Se eu acredito em destino, em karma, em vontade de Deus, que Deus vai me castigar, Deus não vai fazer isso, aquilo, nada se pode fazer. O jeito é cruzar os braços, só ficar quietinho e esperar o pau que vai cair em cima. Sendo tudo isso fantasia, quer dizer, se eu acreditar que isso aí não tem nada disso, aí já muda. Tudo eu posso fazer. Tudo eu posso fazer para me dar qualidade de vida e ajudar os outros a terem qualidade de vida. O tratamento convencional é sempre muito importante. Não pense que você, não, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu não preciso de médico, não preciso de tratamento. Não, meu amigo. O médico, a medicina, os medicamentos são criaturas de Deus. Deus os fez, né, para que nós pudéssemos usar disso adequadamente para não sofrermos inutilmente. Então, o tratamento convencional é sempre importante, mas cuidado com as picaretagens, cuidado com as promessas de milagres, que milagre não está à venda em lugar nenhum. Não há milagre à venda, isso é uma realidade. A percepção do ser humano integral é uma coisa fundamental. Você tem sempre que tomar consciência de que você é corpo, você é mente, você é espírito. Se você tem as três partes, você é um ser integral. Se eu sou um ser integral, eu tenho condição de ter uma vida também integralizada. Doenças só se curam quando as três partes do ser humano são levadas em conta e cuidados. A medicina mais antiga passava por muitos problemas, porque ela cuidava, o médico ficava cuidando só do corpo, e esquecia de ouvir a pessoa, quais as angústias que ela estava tendo. Muitas vezes a doença dela era uma forma dela reagir ou de se entregar a um sofrimento que ela estava tendo. Quer dizer, então, é importante que o médico seja um cuidador e não um curador. O médico não é um curador. Ele não cura, ele cuida.
o curar vem da própria totalidade daquela pessoa e, claro, daquilo que vem do alto, tanto para o médico quanto para o paciente. Eu sempre disse que eu me considerava um instrumento de Deus. Quando eu fazia qualquer tratamento, eu estava fazendo pela minha técnica, pelo meu conhecimento, por tudo que eu estudei, pelos muitos anos de luta, batalha e tudo mais. Mas eu não estava fazendo sozinho. Alguém mais estava cuidando de movimentar minhas mãos. E o importante, a gente tem que levar em conta, que é a qualidade de vida, e não a quantidade de vida. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu quero viver 120 anos, 140, 150, e às vezes pessoas assim, você vai viver até 100 anos. Eu falo assim, olha, não tem a menor pretensão. Se viver, tudo bem. Quem é o dono da vida me dando 100 anos, eu tenho que aproveitar. Agora, eu tenho que viver 100 anos da melhor maneira possível. Agora, eu não vou acelerar, né, a minha saída dessa vida, nem tampouco vou retardá-la com métodos absurdos, com exageros e com muita picaretagem. Porque se eu estiver interferindo nesse fluxo vital, gente, de uma maneira inadequada, eu vou sair perdendo, com certeza. Muito bem, chegamos ao final dessa reflexão, espero que ela tenha sido útil, vocês aproveitem e conheçam nossos outros vídeos no YouTube, né? É só entrar lá no YouTube, põe meu nome lá no procurar e vocês vão ver todos os vídeos que eu já tenho lá e a cada semana, a cada 10 dias eu estou colocando um vídeo novo, tá? O tema até agora foi muito ligado a essa questão de doença, morte e tal, que são aulas que eu dei no passado que eu queria reaproveitá-las, atualizá-las e colocá-las à disposição de todos. Mas outros temas virão em seguida, né? E eu tenho certeza que quem acompanhar vai aproveitar bastante. Foi um trabalho de uma vida muito bem aproveitada, bem longa que eu tive, e que eu procurei sempre acumular muito conhecimento, mas compartilhando todo ele com quem quisesse compartilhar comigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nós nos encontraremos.